Era véspera de Natal, e eu tinha 34 anos quando percebi que não chegaria a tempo da ceia em família. Trabalho nunca combinou com feriado, mas naquele ano a escala caiu exatamente sobre mim. Meu nome é André, sou técnico de manutenção, e naquela semana eu vivia praticamente dentro do carro da empresa, resolvendo chamados que surgiam quando todo mundo já estava pensando em rabanada e presente embrulhado. Saí de casa ainda de manhã, com o sol forte típico de dezembro, prometendo para minha mãe que faria o possível para chegar antes da meia-noite. Ela fingiu entender, mas eu conheço aquele silêncio dela desde criança. Não era raiva, era decepção contida. Meu pai já não falava muito, só bateu no meu ombro e desejou boa sorte, como se eu estivesse indo para algo mais sério do que um turno atrasado. O dia foi longo, previsível, cansativo. Oficina em oficina, ligação em ligação. Sempre alguém dizendo que era urgente, sempre alguém pedindo só mais um favor. Eu comia o que dava, quando dava, e respondia mensagens rápidas no celular enquanto caminhava entre ferramentas e peças quentes. O pensamento na ceia voltava o tempo todo, como um incômodo constante, não exatamente tristeza, mas aquela sensação de estar sempre chegando atrasado na própria vida. No fim da tarde, quando finalmente encerrei o último serviço, o céu já começava a mudar de cor. A luz ficava mais baixa, aquele tom alaranjado que costuma enganar a gente, fazendo parecer que ainda há tempo sobrando. Eu sabia que não havia. Liguei o carro, respirei fundo e aceitei que chegaria depois do brinde, depois das risadas iniciais, talvez quando os pratos já estivessem sendo recolhidos. O caminho normal estava travado, como sempre acontece nessa data. Todo mundo resolve sair ao mesmo tempo, como se o relógio fosse igual para todos. Fiquei parado alguns minutos, observando famílias dentro de outros carros, crianças inquietas no banco de trás, sacolas de mercado espalhadas. Era um retrato comum demais para causar qualquer estranhamento. Só reforçava a sensação de estar fora do lugar certo. Enquanto esperava o trânsito andar, pensei se valia a pena pegar um caminho alternativo. Não era algo que eu costumava fazer. Gosto do conhecido, do previsível. Mas naquela noite, previsibilidade significava atraso garantido. Abri o aplicativo de mapas, analisei por alguns segundos e decidi arriscar uma rota menos movimentada, passando por bairros que eu só conhecia de nome. Entrei na via alternativa já com o céu escuro. As casas ficavam mais espaçadas, a iluminação mais irregular, mas nada que fugisse do normal para quem mora em cidade grande. Música baixa no rádio, ar ligado, cabeça cansada. Eu só queria chegar, tomar um banho e sentar à mesa, mesmo que fosse por poucos minutos. Lembro de pensar no quanto aquela data tinha mudado para mim. Quando era criança, Natal parecia eterno, um dia que não acabava nunca. Agora, adulto, ele escorria pelos dedos como qualquer outro. Não havia nada de especial naquele trajeto, nenhum pressentimento, nenhuma sensação diferente. Só eu, o carro e a frustração silenciosa de estar perdendo mais um momento importante. Estacionei rapidamente em um posto para abastecer, mais por hábito do que necessidade. O frentista me desejou Feliz Natal e eu respondi no automático. Pequenas gentilezas que às vezes doem mais do que ofensas. Voltei ao volante, chequei o celular e vi mensagens da família perguntando onde eu estava. Não respondi. Preferi seguir dirigindo. Quando retomei o caminho, já era noite fechada. A cidade parecia mais vazia naquela rota, como se todo mundo tivesse escolhido estar em outro lugar. Eu não pensei em perigo, não pensei em sorte ou azar. Pensei apenas em tempo, em minutos correndo contra mim. Se algo naquela noite parecia fora do lugar, eu ainda não tinha percebido. Para mim, até ali, tudo era só mais um Natal sendo deixado para depois. Dirigir sempre foi um jeito de organizar a cabeça. Quanto mais eu avançava por aquela rota, mais eu repassava pequenas escolhas da minha vida, sem drama, só constatação. Pensei em quantos natais eu já tinha passado fora, quantas promessas de compensar depois nunca se cumpriam. Não era culpa de ninguém em específico, mas o peso recaía sempre em mim. O rádio tocava músicas comuns,
Nada muito festivo, como se até as emissoras respeitassem quem ainda estava trabalhando. Em alguns trechos o sinal falhava, e eu deixava o silêncio tomar conta. Silêncio não me incomoda quando sei onde estou indo. Ele só reforça que o mundo continua girando, independente da data marcada no calendário. A estrada seguia firme, bem conservada, e os poucos carros que cruzavam comigo mantinham distância. Faróis passavam, seguiam adiante, desapareciam. Tudo previsível. Eu mantinha a velocidade constante, atento, mas sem tensão. Não havia motivo para isso ainda. Era apenas mais um deslocamento, só que carregado de expectativa emocional. Lembro de apertar o volante com mais força, quando pensei na reação da minha mãe ao me ver chegar tarde. Ela sempre tentava disfarçar, mas os olhos entregavam. Mesmo assim, eu sabia que haveria um prato separado, comida guardada, um lugar à mesa me esperando. Essa certeza era o que me fazia seguir, mesmo cansado. Se alguém me perguntasse naquele momento se aquela noite mudaria algo em mim, eu teria rido. Nada indicava isso. O Natal seguia como sempre seguiu, com atrasos, concessões e pequenas culpas engolidas. Eu ainda acreditava que algumas coisas simplesmente acontecem, sem motivo maior. Ainda. Naquele instante, meu único plano era chegar, estacionar, respirar aliviado e fingir normalidade. Não havia pressa heróica nem sensação de missão. Eu era só um homem comum, voltando para casa em uma data simbólica. O resto da noite, eu acreditava, já estava escrito de forma simples. Eu não sabia que essa confiança seria a última coisa verdadeiramente tranquila que eu teria naquele Natal. E enquanto o carro avançava na escuridão comum da cidade, eu seguia sem imaginar que cada quilômetro me afastava da ceia, mas me aproximava de algo definitivo. Naquele Natal isso ainda não fazia sentido. Peguei um trecho mais estreito da via alternativa pouco depois das 9 da noite. Não lembro a hora exata porque o painel do carro já tinha virado só mais um brilho sem importância, mas sei que ainda não era tão tarde assim. O movimento diminuiu bastante, a ponto de eu ficar alguns minutos sem cruzar com outro veículo. Aquilo não era exatamente estranho, só incomum para uma noite de véspera de Natal, numa cidade que nunca dorme de verdade. Foi nesse ponto que comecei a notar pequenos detalhes, fora do ritmo normal. Não algo que desse medo imediato, mas coisas que quebravam a sensação automática de dirigir no piloto. O rádio começou a falhar mais do que antes, não só perdendo sinal, mas alternando entre silêncio e trechos de música cortada. Mexi no botão, abaixei, deixei desligado. Preferi ouvir o som do motor. A iluminação também ficou mais espaçada. Postes funcionavam, mas havia trechos mais escuros do que o esperado. Eu diminuí um pouco a velocidade, mais por cautela do que por nervosismo. Meu pensamento ainda estava na ceia, em como eu ia entrar na casa tentando não fazer barulho, em como ia pedir desculpa mesmo sabendo que ninguém cobraria nada em voz alta. Foi então que vi a moto pela primeira vez. Notei que o motociclista não seguia em linha reta. Reduzia quando ela reduzia, acelerava quando ela acelerava. Não era um deslocamento normal, era acompanhamento. Ela surgiu atrás de mim, farol forte, colando rápido demais para uma via daquele tipo. O jeito como ele se aproximava não era de pressa, era de medição. Ele chegava perto, recuava um pouco, voltava a colar, como quem avalia a reação. Não parecia alguém atrasado, parecia alguém escolhendo o momento certo. Não cheguei a me assustar, mas olhei pelo retrovisor por reflexo. O motociclista manteve distância por alguns segundos. Depois ultrapassou pela esquerda com certa agressividade, mesmo sem necessidade. O ronco do motor ficou alto demais por tempo demais. Aquilo não foi um acesso de raiva. Foi aviso. Ele queria ser visto, ouvido, notado. Não precisava gritar nem gesticular. O barulho fazia o trabalho por ele. Pensei que fosse só alguém com pressa, talvez alguém indo trabalhar, como eu. Segui meu caminho. Alguns metros à frente, vi a moto reduzir e entrar numa rua lateral. Normal, o tipo de coisa que acontece o tempo todo. Continuei dirigindo, mas aquela ultrapassagem ficou martelando na cabeça sem motivo claro. Não por perigo, mas pela falta de sentido.
Não havia trânsito, não havia urgência aparente. Ainda assim, não dei importância. A gente tende a esquecer rápido o que não entende. Pouco depois, o trajeto ficou ainda mais silencioso. Casas fechadas, algumas luzes acesas ao fundo. Nenhuma movimentação visível. Em datas assim, as pessoas se recolhem cedo. Nada fora da lógica. Mesmo assim, tive a sensação incômoda de estar passando por um espaço que não esperava ninguém. Alguns metros antes, eu já tinha reparado em movimento onde antes não havia nada. Uma silhueta distante, quase confundida com sombra entre os postes apagados. Na hora, não dei importância. Reduzi mais um pouco. Não gosto de correr em ruas que não conheço bem. Foi quando notei alguém andando pela calçada à direita. Uma mulher, sozinha. Caminhava com passos firmes, mas havia algo no jeito dela que me fez prestar atenção. Não era pressa. Era atenção excessiva, como se estivesse sempre pronta para reagir. Passei por ela devagar. Não olhei diretamente, mas percebi que carregava uma bolsa pequena, colada ao corpo. Vestia roupas simples, nada chamativo. Poderia ser qualquer pessoa voltando para casa. Ainda assim, algo naquela cena destoava do resto da noite vazia. Segui adiante por mais alguns metros, até que um barulho de motor acelerando me fez olhar de novo pelo retrovisor. A mesma moto reapareceu, vindo da rua lateral de antes. O farol varreu a via e por um segundo iluminou a calçada onde a mulher caminhava. O motociclista reduziu, acompanhando o passo dela. Meu primeiro pensamento foi tentar racionalizar. Talvez se conhecessem. Talvez fosse alguém oferecendo carona. Talvez eu estivesse projetando coisa demais por estar cansado. A mente cansa, começa a inventar histórias onde não existem. Mas então vi a moto avançar um pouco demais, fechando o espaço da calçada. Vi a mulher parar abruptamente. Vi o guidão virar na direção dela. Tudo isso aconteceu rápido, em segundos, mas cada gesto parecia deslocado, fora de lugar. Instintivamente, tirei o pé do acelerador. Não foi coragem, foi atraso de reação. Aqueles segundos em que o cérebro ainda tenta negar o que os olhos já entenderam. O motociclista falou algo. Não ouvi as palavras, só o tom. Era baixo, mas agressivo. A mulher respondeu, e dessa vez deu para ouvir um não seco, claro, sem hesitação. Ele se posicionou entre ela e a rua, impedindo qualquer tentativa de atravessar. A moto ficou ligada, bloqueando a passagem. Não era conversa, era contenção. Ela deu um passo para trás. Ela tentou contornar a moto pela traseira, mas ele reposicionou o guidão, fechando de novo. O movimento foi rápido, treinado, como quem já fez aquilo antes. A moto avançou de novo. Ele não improvisava. Cada avanço da moto servia para reduzir as opções dela. Menos espaço, menos saída, menos escolha. Era um método repetido, não um erro de percurso. Meu coração acelerou, mas ainda tentei me convencer de que eu estava interpretando errado. Não é fácil assumir que você está presenciando algo sério. A mente luta contra isso, porque agir dá trabalho, dá medo, dá consequência. Continuei observando, agora quase parado. Vi o motociclista estender o braço e tocar o braço dela. Não foi um gesto amigável. Ela se desvencilhou, quase tropeçando. Olhou ao redor, e foi aí que nossos olhares se cruzaram por um segundo. Não foi um pedido explícito de ajuda. Foi algo mais bruto, mais humano, um reconhecimento de presença. Nesse instante, não havia mais como fingir normalidade. Estacionei o carro alguns metros à frente, alinhando de propósito o farol na direção deles. Queria ser visto antes mesmo de sair. Desci com a porta aberta, o motor ainda ligado. O barulho chamou atenção. O motociclista se virou na minha direção. Mesmo à distância, deu para sentir a mudança no clima. A confiança dele se quebrou. Gritei alguma coisa que nem lembro exatamente o que foi. Algo genérico, do tipo, ei, ou o que está acontecendo aí. Não era uma frase ensaiada. Era só som saindo da boca para marcar território. A mulher aproveitou o segundo de distração e se afastou mais um pouco. O motociclista hesitou. Vi o rosto dele pela primeira vez, iluminado pelo farol. Não parecia alguém fora de si. Era isso que mais incomodava.
Não havia descontrole, havia cálculo. Ele me encarou por alguns segundos avaliando. Não estava decidindo se ia embora. Estava decidindo se eu valia o risco. Pensei que fosse avançar comigo ou fugir. Acabou fazendo algo no meio do caminho. Xingou, acelerou a moto bruscamente e saiu. Não em disparada, mas rápido o suficiente para desaparecer na curva seguinte. O silêncio que ficou depois foi pesado. A mulher ficou parada, respirando fundo, mãos trêmulas. Eu me aproximei devagar, mantendo distância. Perguntei se ela estava bem. Ela demorou a responder como se estivesse reorganizando os próprios pensamentos. Disse que se chamava Alana. A voz ainda falhava. Disse que o homem já vinha rodeando o quarteirão havia alguns minutos. Alana disse que não era a primeira vez que via aquele homem. Ele já tinha aparecido em outras noites, sempre de moto, sempre do mesmo jeito. Nunca atacava de uma vez. Cercava, observava. Fazia ela entender que estava sendo escolhida. Ele não procurava oportunidade. Ele repetia um método, diminuía, avançava, recuava, testava a reação. Quando não havia, se aproximava mais. Que tentou ignorar, mudar de lado, acelerar o passo, que ninguém mais passava por ali. Ouvi tudo em silêncio. O frio começou a subir pela nuca, não de medo direto, mas de compreensão tardia. Se eu não tivesse pego aquele caminho, se eu não tivesse reduzido a velocidade, se eu não tivesse parado. Perguntei se ela queria que eu chamasse a polícia. Ela balançou a cabeça negativamente, ainda assustada. Disse que só queria ir embora dali. Ofereci carona. Ela hesitou de verdade dessa vez. Olhou para a rua vazia, depois para mim, depois para o carro. Perguntou meu nome, eu respondi. Só então, ainda com desconfiança, aceitou. Quando entramos no carro e fechei as portas, tive a sensação estranha de que algo naquela noite tinha saído do trilho original. Não era heroísmo, era outra coisa. Era como se eu tivesse entrado numa cena que já estava em andamento antes de mim. Uma impressão incômoda de que aquele encontro não tinha sido aleatório. Enquanto eu dirigia, tentando manter a calma, pensei pela primeira vez que talvez o atraso, a frustração e a rota alternativa não fossem apenas inconvenientes. Ainda não cheguei a uma conclusão naquele momento, mas algo em mim já sabia que aquela história não terminaria ali. Seguimos em silêncio por alguns minutos. O ar dentro do carro parecia mais pesado do que antes, como se tivesse perdido a circulação normal. Eu mantinha as duas mãos no volante, atento demais a cada retrovisor, a cada farol distante. Alana estava encolhida no banco do passageiro, segurando a bolsa com força excessiva, como se fosse a única coisa que ainda estivesse sob controle. Perguntei para onde ela precisava ir. Ela disse o nome de um bairro próximo, algo que eu conhecia só de passagem. Não era longe, mas também não era no meu caminho original. Mesmo assim, não pensei em recusar. Depois do que tinha acontecido, a ideia de deixá-la sozinha naquela rua não me parecia uma opção real. Enquanto dirigia, tentei puxar conversa, mais para quebrar o silêncio do que por curiosidade. Perguntei se ela estava machucada. Ela disse que não, só muito assustada. A voz já estava mais firme, mas havia um atraso estranho entre o que ela pensava e o que conseguia falar, como se o corpo ainda estivesse alguns passos atrás do momento presente. Ela contou que tinha saído mais cedo do trabalho e decidido ir andando para casa para economizar dinheiro. Disse que fazia aquele trajeto quase todo dia, mas que naquela noite tudo parecia diferente. Mais vazio, mais lento. Falou isso sem dramatizar, como quem constata algo depois que já passou. Disse que nas últimas semanas vinha mudando horários e caminhos por causa dele, que aquela noite não começou ali, na rua escura. Já vinha acontecendo antes, aos poucos. Eu ouvi, concordando com a cabeça, mesmo sabendo que ela não via. Não comentei, mas aquela sensação era exatamente a mesma que eu vinha sentindo desde que entrei naquela rota. Uma normalidade estranha, quase ensaiada demais. Perguntei se ela já tinha visto o homem da moto antes. Alana demorou alguns segundos antes de responder. Disse que não reconhecia o rosto, mas que o comportamento parecia familiar, como se não fosse a primeira vez que alguém testava limites com ela daquela forma. Falou isso sem raiva, só com cansaço.
Ela disse com todas as letras que naquela noite ele tinha ido longe demais, que não era só ameaça, que se ninguém tivesse aparecido, ela sabia que ele não teria parado. Isso me incomodou mais do que qualquer outra coisa naquela conversa. Seguimos mais alguns quilômetros. O rádio continuava desligado. O único som era o do motor e da respiração dela, que aos poucos ia se regularizando. Eu comecei a relaxar um pouco, acreditando que o pior já tinha passado. Talvez por nervosismo, eu continuava checando os retrovisores mais do que o necessário. Parte de mim esperava ver algo ali, mesmo sem admitir. Foi quando vi o farol da moto de novo. Não demorou para eu entender que a fuga dele não tinha sido desistência, tinha sido recuo. Ele surgiu atrás de nós, distante no início, quase confundido com outro veículo qualquer, mas algo no jeito que se aproximava me fez reconhecer antes mesmo de ter certeza. A luz oscilava levemente, como se o piloto estivesse ajustando a velocidade para não chamar atenção. Não falei nada de imediato. Apenas diminui um pouco e observei pelo retrovisor. Alana percebeu minha mudança de postura e perguntou o que foi. Eu hesitei. Não queria assustá-la de novo sem necessidade. Mas quando a moto se aproximou mais, não havia mais como esconder. Ela também reconheceu. O corpo dela ficou rígido instantaneamente. As mãos voltaram a apertar a bolsa. O farol já estava próximo o suficiente para iluminar o interior do carro de vez em quando, criando flashes irregulares no painel. Aquilo não era coincidência, não depois de tudo. Acelerei. Não cheguei a correr de forma imprudente, mas aumentei o ritmo o bastante para tentar ganhar distância. A moto respondeu. Não colou de vez, mas também não ficou para trás. Mantinha uma presença constante, como um aviso silencioso. Meu coração começou a bater mais forte e dessa vez não havia espaço para racionalização. Aquilo era perseguição. Ele não estava atrás de vingança, estava atrás de controle. A situação tinha escapado das mãos dele e isso não era aceitável. Voltar era uma forma de retomar domínio. Ele voltou porque abusadores não aceitam perder a vítima. Não era sobre Alana andar naquela rua. Era sobre ela ter escapado do controle dele. Não uma perseguição cinematográfica, mas algo muito mais real e perturbador. Alguém decidido a não encerrar uma situação mal resolvida. Dobrei numa rua mais movimentada, tentando me misturar a outros carros. Por alguns segundos achei que tinha funcionado. O farol da moto sumiu. Alana soltou um suspiro longo, quase um soluço. Eu também relaxei um pouco. Foi um erro. 2 quarteirões depois, a moto reapareceu. Agora pela lateral, avançando rápido demais para aquele trecho. O motociclista emparelhou por alguns segundos, do lado oposto ao da Alana. Ele manteve a moto exatamente no ponto cego do retrovisor, obrigando-me a virar a cabeça para localizá-lo. Era intimidação calculada. Não olhou diretamente para mim. Olhou para ela. Sorriu. Não era provocação. Era confirmação de que ele ainda mandava na situação. Não foi um sorriso de raiva. Foi pior. Era um sorriso de certeza. Gritei para ela se abaixar instintivamente, mesmo sem saber exatamente o que ele poderia fazer. Ele acelerou e seguiu à frente, cortando um carro e desaparecendo de novo. Aquilo não fazia sentido se o objetivo fosse atacar ali. Parecia mais um recado. Alana começou a chorar em silêncio. Não era desespero, era algo mais contido, mais profundo, uma liberação tardia do medo que ela vinha segurando desde antes de eu aparecer. Que eu me senti responsável por mantê-la segura, mesmo sem saber como fazer isso direito. Perguntei se ela conhecia algum lugar seguro para irmos. Ela disse que sim, que havia uma delegacia não muito longe, mas que não queria ir. Disse que já tinha tentado denunciar coisas menores antes e nunca dava em nada. A voz dela carregava uma descrença pesada, difícil de argumentar contra. Mesmo assim, eu decidi seguir para lá. Enquanto dirigia, comecei a pensar em tudo que tinha me levado até aquele ponto. O atraso no trabalho, a rota alternativa, a parada no posto. Cada pequena decisão parecia agora encaixada demais, como peças de um quebra-cabeça montado por alguém que não eu. A sensação de estar no lugar certo, na hora errada, ou talvez o contrário.
Alana percebeu meu silêncio e perguntou se eu acreditava em coincidência. A pergunta me pegou desprevenido. Perguntei por quê. Ela disse que, desde o momento em que me viu descer do carro, teve a sensação de que aquilo precisava acontecer. Que, se não fosse eu, seria ninguém. Não respondi de imediato, porque, no fundo, eu sentia algo parecido, e isso me assustava mais do que a moto. Quando finalmente chegamos perto da delegacia, vi a moto parada do outro lado da rua, parcialmente escondida pela sombra de uma árvore. O motociclista estava sentado, capacete ainda colocado, imóvel. Não tentou se aproximar, não fugiu, apenas observou. Parei o carro. Alana respirava rápido de novo. Perguntei se ela conseguia descer comigo. Ela assentiu. Saímos juntos. No momento em que pisamos na calçada, o motociclista ligou a moto e foi embora, sem pressa, como quem encerra um turno. Não olhou para trás. Já tinha entendido até onde podia ir naquela noite. Só então percebi que, se tivéssemos parado em qualquer outro lugar, ele teria esperado. A delegacia não era destino, era limite. Entramos na delegacia. O ambiente era frio, impessoal. Enquanto ela falava com um policial, eu fiquei sentado, mãos apoiadas nos joelhos, tentando entender por que meu corpo ainda tremia. Não era só adrenalina, era outra coisa. Ouvi perguntas repetidas, anotações rápidas, aquele tom neutro de quem já escutou histórias parecidas demais naquela noite. Foi ali que entendi que aquela história não era isolada. Um dos policiais comentou, sem entrar em detalhes, que já existiam outras denúncias parecidas na região. Sempre um homem de moto. Sempre à noite. Sempre mulheres sozinhas. Quando Alana voltou, disse que ia ficar ali um tempo, que depois ligaria para alguém buscá-la. Agradeceu de um jeito que não cabia em palavras. Não era gratidão comum. Era como se eu tivesse cumprido algo que nem sabia que devia. Antes de sair, ela segurou meu braço e disse que eu não tinha chegado atrasado à ceia por acaso. Que algumas noites escolhem a gente. Saí dali com um peso estranho no peito. Voltei para o carro e segui em direção à casa da minha família. Quando voltei a prestar atenção no relógio, já devia passar das 11 da noite. As ruas estavam mais vazias ainda. O Natal seguia sem mim, mas eu já não sentia a mesma frustração. Sentia algo mais denso. Enquanto dirigia, tive a certeza incômoda de que aquela noite tinha sido planejada sem que eu soubesse. E que, de alguma forma, eu tinha sido levado exatamente até onde precisava estar. O pior é que quanto mais eu pensava nisso, mais fazia sentido. Alguns dias depois, fiquei sabendo que o homem da moto tinha sido preso. Outras mulheres apareceram depois da denúncia daquela noite. Todas contavam versões parecidas: abordagem, perseguição, isolamento. Em alguns casos, abuso sexual. Ele não era um desconhecido. Só ainda não tinha sido parado. Morava na região, usava sempre o mesmo trajeto e a mesma moto. Se aproveitava do silêncio e do medo das vítimas. Aquela noite não foi só sobre chegar atrasado ao Natal. Foi a noite em que uma vítima deixou de estar sozinha. E por causa disso, um abusador parou de circular livremente. Pessoal, um rápido recado antes de prosseguirmos. Já está disponível o clube de membros do canal TEL, Histórias de Terror. Se você quiser e puder apoiar, isso ajuda muito no crescimento do canal. Você pode conferir todos os benefícios clicando no botão Seja Membro aí embaixo. Quem puder apoiar, muito obrigado. E quem não puder, a gratidão é exatamente a mesma. Obrigado de coração a todos. Meu nome é Isaac. E quando tudo isso começou, eu tinha 10 anos. Morava desde que nasci na mesma cidade, daquelas do interior que não aparecem em mapa turístico, mas que todo mundo da região conhece. Não vou citar o nome por respeito a quem ainda vive lá. Era um lugar comum. Ruas estreitas, casas simples, gente que se cumprimenta pelo nome, comércio que fecha cedo e um silêncio que só quem cresce assim entende. Eu dividia a casa só com minha mãe. Meu pai tinha ido embora quando eu era pequeno demais para guardar lembrança. Então aquela rotina sempre foi só nós dois. Nossa casa ficava numa rua tranquila, com quintais fundos e muros baixos.
De um lado morava o seu José, um senhor aposentado que passava a maior parte do tempo sentado na calçada, cuidando das plantas ou observando quem passava. Do outro lado, um terreno vazio, cheio de mato alto e restos de obra antiga. Nunca achei aquele terreno assustador, era só parte da paisagem. Criança cresce se acostumando com tudo. Dezembro sempre foi meu mês favorito. Não por causa de presente caro, porque nunca teve isso, mas pelo clima. As pessoas pareciam menos duras. As casas ganhavam luzes simples, pisca-piscas antigos reaproveitados de outros anos. Minha mãe fazia questão de manter algumas tradições, mesmo com pouco dinheiro. Montava uma árvore pequena de plástico verde escuro, já torta, e espalhava algodão para fingir neve. Eu ajudava mais por obrigação do que por vontade, mas no fundo gostava. Naquele ano, a véspera de Natal caiu num dia quente, como quase sempre. O ar parecia parado, e a cidade inteira tinha aquele cheiro de comida sendo preparada desde cedo. Panela no fogo, alho fritando, rádio ligado em volume baixo com música velha. Era assim em quase todas as casas da rua. Eu passei o dia jogando bola com o Kael, meu amigo desde a época do jardim de infância. A gente se conhecia desde que aprendemos a andar de bicicleta sem rodinha. Kael morava algumas ruas acima da minha, numa casa um pouco maior, com um quintal cheio de árvores frutíferas. A família dele era conhecida por ser animada, barulhenta. A mãe dele sempre chamava a gente para comer alguma coisa antes de deixar ele sair de novo. Naquele dia, ficamos até o fim da tarde chutando bola na rua, desviando dos carros que passavam raramente. Conversávamos sobre coisas bobas, brinquedos, jogos, o que cada um achava que ia ganhar no Natal. Eu não lembro de nada estranho naquele dia. Isso é importante dizer. Não tinha sensação ruim, não tinha medo, não tinha aquele aviso interno que as pessoas dizem sentir depois que algo dá errado. Era só mais um dia comum de fim de ano. Quando escureceu, cada um foi para sua casa. Minha mãe já estava terminando a comida e eu tomei banho para tirar a poeira do dia. Vesti uma roupa simples, sentei no sofá e fiquei mexendo num carrinho velho enquanto a televisão ficava ligada mais por companhia do que por interesse. O seu José passou em frente ao portão nesse começo de noite. Acenou para mim como sempre fazia. Eu acenei de volta. Ele comentou algo sobre o calor e disse que aquela noite ia ser abafada. Nada além disso. Não tinha conversa estranha, não tinha aviso, não tinha tom diferente. Ele seguiu andando devagar até a casa dele. Hoje, quando penso nisso, parece que tudo fazia questão de parecer normal demais. A cidade costumava ficar silenciosa depois que escurecia, mas naquela noite tinha um burburinho diferente. Não era bagunça, era movimento. Gente indo e vindo, carro passando com sacola no banco de trás, criança correndo com roupa nova. Era Natal, afinal. Em algum momento, ouvi foguetes ao longe, provavelmente alguém que não tinha paciência para esperar o dia seguinte. Nada que chamasse atenção. Depois da janta, minha mãe colocou um prato de sobremesa simples na mesa. A gente comeu em silêncio, cada um no seu pensamento. Ela parecia cansada, mas satisfeita. Trabalhou muito naquele ano, e o fim dele sempre trazia um alívio silencioso. Eu fiquei sentado mais um tempo, até ela mandar eu ir para o quarto. Disse que eu precisava dormir cedo, mesmo sendo véspera. Obedeci sem reclamar. Meu quarto ficava nos fundos da casa, com uma janela pequena que dava para o quintal. O muro não era alto, e dava para ver parte da rua se eu me inclinasse um pouco. Fechei a janela por causa dos mosquitos, deitei na cama e fiquei olhando para o teto, ouvindo os sons abafados da cidade. Vozes distantes, um rádio ligado em alguma casa, um carro passando devagar. Tudo familiar. Lembro que pensei no Kael antes de dormir. Imaginei ele na casa dele, provavelmente fazendo bagunça com os primos, rindo alto. Pensei no presente que talvez ganhasse. Nada grandioso, mas alguma coisa. Não demorou muito e o cansaço venceu. Apaguei sem perceber o momento exato em que o sono chegou. Se alguém me perguntasse hoje quando foi que tudo começou a dar errado, eu não saberia responder com precisão, porque naquele ponto da história, nada tinha começado ainda. Era só mais um Natal numa cidade pequena, com as mesmas casas, as mesmas pessoas e a mesma sensação
de que nada de diferente jamais aconteceria ali. E talvez fosse exatamente isso que tornava tudo tão fácil de passar despercebido no começo. Acordei no dia seguinte com o sol já alto, batendo fraco pela fresta da janela. Natal sempre foi assim. Manhã quieta, como se a cidade estivesse cansada da noite anterior. Levantei animado, mais pelo costume do que pela certeza de ganhar algo importante. Encontrei minha mãe na cozinha, com cara de quem tinha dormido pouco. Ela me desejou Feliz Natal. Me entregou um embrulho simples e sorriu daquele jeito contido. Ganhei uma camiseta e um brinquedo pequeno. Fiquei feliz. Era o suficiente. Depois do café, tentei sair para a rua. Queria encontrar o Kael, mostrar o que tinha ganhado, ver o que ele tinha recebido. Fui até a porta, calcei o chinelo e avisei que ia dar uma volta. Minha mãe concordou, mas pediu para eu não ir muito longe. Era o padrão. A rua estava mais vazia do que no dia anterior. Algumas casas ainda fechadas, outras com portões abertos e gente limpando a frente. Andei até a esquina, esperando ver o Kael surgindo com a bola debaixo do braço, como sempre fazia. Não vi. Achei que ele estivesse ocupado com a família. Continuei andando. Passei pela casa dele e reparei que o portão estava fechado. Não era comum tão cedo. Bati palmas uma vez, duas. Ninguém respondeu. Dei de ombros e segui andando. Não pensei nada demais. Criança não desconfia de rotina quebrada. Só aceita. Voltei para casa perto do almoço. O dia seguiu normal. Comemos, assistimos televisão, dormi um pouco à tarde. Foi só no fim do dia que ouvi a primeira conversa estranha, sem perceber que era estranha naquele momento. Minha mãe falava baixo ao telefone com alguém. Não prestei atenção no começo, mas ouvi quando ela disse o nome do Kael. Meu corpo travou um pouco, sem eu entender por quê. Ela desligou e percebeu que eu estava olhando. Disse que a mãe dele tinha ligado perguntando se eu tinha visto o Kael naquela manhã. Respondi que não, que achei que ele estivesse em casa. Minha mãe franziu a testa, mas não comentou mais nada. Disse que ele devia ter ido para casa de algum parente. Tentou parecer tranquila. Eu acreditei. Naquela noite a cidade parecia diferente. Não mais silenciosa, mas contida. As pessoas falavam mais baixo. Os carros passavam mais devagar. Do meu quarto, ouvi vozes na rua. Algo incomum para aquela hora. Abri um pouco a cortina e vi dois adultos conversando em frente à casa do Kael. Um deles gesticulava muito, o outro balançava a cabeça negativamente. No dia seguinte, a notícia se espalhou. Kael não tinha voltado para casa. Não tinha dormido fora antes, não sem avisar. A mãe dele foi à delegacia ainda de madrugada. A polícia começou a fazer perguntas. Vieram falar comigo. Perguntaram quando foi a última vez que eu o tinha visto. Respondi a verdade. Na tarde da véspera de Natal, jogando bola na rua. Aos poucos, outros nomes começaram a surgir. Crianças de bairros diferentes, algumas que eu nem conhecia direito. Todas sumiram na noite da véspera ou na madrugada do Natal. Não era um caso isolado. Era um padrão. Só que ninguém usava essa palavra ainda. As pessoas diziam coincidência, confusão, criança que se perdeu. Qualquer coisa que evitasse pensar no pior. O seu José passou a ficar mais tempo sentado na calçada. Observava tudo com um olhar estranho, mais atento do que antes. Um dia me chamou pelo nome e perguntou se eu tinha visto algo diferente naquela noite. Perguntei o que ele queria dizer. Ele hesitou, coçou o queixo e respondeu que algumas crianças tinham comentado coisas esquisitas. Segundo ele, filhos de vizinhos diziam ter visto o Papai Noel andando pela rua tarde da noite. Não um Papai Noel de festa, desses que aparecem de dia. Um de verdade, segundo eles. Roupa completa, barba branca, saco nas costas. Batendo em portões, chamando pelo nome. Eu ri na hora. Disse que criança inventa coisa. Ele não riu de volta. José disse que não achava que era invenção. Comentou que uma menina jurou que tinha visto o Papai Noel entrando na casa dela pela porta da frente, mesmo com os pais dormindo. Outra disse que ganhou um presente e depois não lembrava de mais nada. As histórias não batiam direito, mas tinham algo em comum. Sempre era na véspera. Sempre à noite.
Perguntei se ele mesmo tinha visto alguma coisa. José desviou o olhar por um instante antes de responder que não com certeza. Disse que naquela noite tinha ouvido passos demais na rua para um horário tão tarde e que uma vez chegou a ver um carro parado mais adiante, com alguém dentro, mas que não deu importância. A gente só entende o peso das coisas depois, foi tudo que ele completou. Quando contei isso para minha mãe, ela mandou eu parar de ouvir conversa de adulto. Disse que essas histórias só serviam para assustar criança, mas notei que naquela noite ela trancou o portão mais cedo do que de costume e conferiu 2 vezes antes de dormir. Os dias seguintes foram pesados. A cidade parecia encolhida. Não tinha mais criança brincando na rua. As mães não deixavam. As conversas sempre terminavam em silêncio quando alguém se aproximava. A polícia não dizia nada concreto, só pedia calma. Uma semana depois, encontraram o boné do Kael perto da estrada. Não disseram onde exatamente, só disseram que era dele. Aquilo quebrou qualquer esperança que ainda restava. A mãe dele gritava na rua e ninguém sabia o que fazer. Eu fiquei olhando de longe, com um nó na garganta que não sabia explicar. Foi nessa época que comecei a lembrar de detalhes pequenos, coisas que na época não tinham peso. Um carro escuro estacionado longe demais das casas naquela noite. Um barulho de motor ligado por tempo demais. Um vulto vermelho que achei que fosse imaginação. Coisas soltas, coisas que sozinhas não significavam nada, mas juntas começaram a formar algo que eu ainda não tinha coragem de nomear. E foi só muitos anos depois que entendi que a estranheza não começou com o desaparecimento. Ela só se revelou ali, porque o que tinha levado o Kael já estava rondando a cidade havia mais tempo do que qualquer um de nós gostaria de admitir. Os anos passaram, mas naquela cidade, o tempo nunca conseguiu apagar o que aconteceu. Eu cresci com aquela ausência grudada em mim. O nome do Kael deixou de ser dito em voz alta, como se falar fosse chamar coisa ruim. A polícia continuou aparecendo de vez em quando, sempre com a mesma cara cansada, fazendo perguntas que ninguém mais tinha resposta. O caso não fechava. Nenhum deles fechava. Quando completei 12 anos, já não era mais permitido brincar na rua depois que escurecia, muito menos em dezembro. As mães viraram sentinelas. Portões trancados, janelas fechadas cedo, Natal virou sinônimo de cuidado. Mesmo assim, as histórias continuavam. Sempre alguém conhecia alguém que jurava ter visto o Papai Noel naquela noite. Sempre criança. Sempre relato confuso, misturado com medo e fantasia. Adulto nenhum levava totalmente a sério, mas ninguém ria mais. Eu tentava ser racional. Dizia para mim mesmo que aquilo era histeria coletiva, que algum caso mal explicado tinha virado lenda. E de certa forma, era assim que a cidade funcionava. Tudo que envolvia criança, sonho ou fantasia era rapidamente empurrado para o lado do exagero. Ninguém queria ser o adulto que acreditava em Papai Noel andando à noite. Era mais fácil rir, desconversar ou fingir que não tinha ouvido. Ali tudo era comentado, mas pouca coisa virava história. Aquilo persistia. Todo dezembro, a mesma tensão no ar. Quando fiz 14 anos, comecei a ajudar um conhecido da minha mãe numa oficina mecânica, perto da entrada da cidade. Não era um lugar isolado, mas ficava numa área menos movimentada à noite. Aprendi a varrer chão, organizar ferramenta, trocar peças simples. Era trabalho de meio período e eu gostava da sensação de fazer algo útil. Foi nesse ano que vi algo que mudou a forma como eu lembrava de tudo. Era véspera de Natal de novo. O dono da oficina tinha fechado mais cedo e eu estava voltando para casa a pé. O sol já tinha se posto, mas ainda havia claridade suficiente para enxergar bem. O calor grudava na pele. Andava rápido, porque minha mãe não gostava que eu demorasse. Quando cheguei perto de uma rua mais larga, vi um furgão parado do outro lado. Preto, antigo, daqueles que não chamam atenção justamente por serem comuns demais. A porta lateral estava aberta. Dentro, dava para ver caixas coloridas, embrulhos grandes, daqueles de loja barata. Na frente do furgão, um homem vestido de Papai Noel conversava com uma criança. Não era um lugar onde criança costumava estar sozinha. Aquilo me fez reduzir o passo sem perceber.
O homem estava agachado, falando baixo, estendendo uma caixa. A criança parecia hesitar. Olhava para a rua, depois para o presente. Não conseguia ouvir o que era dito, mas o tom parecia calmo demais, confiante demais. Meu coração começou a bater forte, sem eu saber explicar o motivo. Não senti pânico imediato. Foi mais como um alerta interno, um desconforto. Dei alguns passos na direção deles. O homem levantou o rosto e olhou direto para mim. Aquele segundo durou mais do que devia. Os olhos dele não combinavam com a roupa. Não tinham nada de festivo. Eram atentos, calculistas. Ele fechou a porta do furgão com calma, ainda segurando o presente. A criança deu um passo para trás. O homem falou algo rápido, colocou o embrulho no chão e entrou no veículo. O motor ligou quase imediatamente. O furgão arrancou sem pressa, mas sem hesitar. A criança ficou parada, olhando. Começou a chorar segundos depois. Eu corri até ela. Perguntei se estava tudo bem, se conhecia o homem. Ela só repetia que ele tinha dito que tinha um presente melhor lá dentro, que os pais tinham autorizado. Não sabia dizer quem eram os pais dele. Não sabia explicar por que estava ali. Levei a criança até a casa mais próxima. Bati no portão até alguém atender. Entreguei a situação e fui embora, com as pernas bambas. Não contei nada para minha mãe naquela noite. Fiquei acordado por horas, encarando o teto, revendo a cena. Aquela imagem se encaixava perfeitamente nas histórias antigas. Perfeitamente demais. No dia seguinte, a notícia correu rápido. Uma tentativa de sequestro frustrada. A polícia foi chamada. Pela primeira vez, não trataram como exagero. A diferença dessa vez era que não havia desaparecimento a explicar depois. Havia grito, testemunha, pânico à luz do dia seguinte. Algo concreto demais para ser tratado como boato ou erro de interpretação. Pela primeira vez, a polícia não corria atrás de ausência, mas de um fato interrompido. Começaram a ligar pontos. Testemunhas apareceram. Gente que tinha visto furgão parecido em outros anos. Gente que lembrava de presentes deixados na rua. Gente que tinha ignorado por parecer coisa de Natal. Foi aí que o delegado veio falar comigo. Perguntou detalhes. Pediu que eu descrevesse o homem. A roupa, o veículo. Eu falei tudo o que lembrava. Ele anotou em silêncio, sem prometer nada. Mas no rosto dele havia algo diferente. Não era mais dúvida. Era raiva contida. Nas semanas seguintes, a cidade inteira entrou em estado de alerta. Barreiras improvisadas, patrulha reforçada nas noites de dezembro. As crianças foram proibidas de sair sozinhas até de dia. Algumas famílias viajaram para passar o Natal fora. O comércio fechou mais cedo. Mesmo assim, ninguém foi preso naquele ano. O furgão não foi encontrado. O homem sumiu, como tinha surgido. Mas algo tinha mudado. Pela primeira vez, os adultos pararam de fingir que era lenda. A palavra sequestrador começou a ser usada, e junto com ela veio uma verdade ainda mais pesada. Aquilo não era recente. Aquilo tinha sido repetido por anos. Eu comecei a juntar tudo na minha cabeça. As datas, as descrições, as rotas. Percebi que os desaparecimentos sempre aconteciam em áreas próximas às saídas da cidade. Sempre à noite, sempre com promessa de presente. Não era alguém improvisando. Era alguém que conhecia a rotina, que estudava o lugar, que sabia quando agir. Naquele Natal, ninguém desapareceu, mas a sensação de alívio não veio, porque agora sabíamos que ele existia. E sabíamos que ele ia voltar. Pessoas assim não param por medo. Param por conveniência. E no fundo eu sabia que aquilo ainda não tinha acabado. Porque o homem de vermelho tinha me visto, tinha registrado meu rosto, e isso me fazia pensar que, quando ele voltasse, talvez não fosse só pelas crianças pequenas, talvez fosse para silenciar quem começou a enxergar o padrão. Depois daquele Natal em que nada aconteceu, a cidade tentou respirar de novo, mas era um ar curto, desconfiado. Ninguém dizia em voz alta, mas todo mundo sabia que aquilo tinha sido só uma pausa. Pessoas assim não desaparecem do nada. Elas só aprendem a esperar melhor. Eu segui com minha vida do jeito que dava. Continuei trabalhando, estudando, tentando parecer um adolescente normal.
mas por dentro eu estava sempre atento demais. Qualquer furgão escuro me fazia gelar a espinha. Qualquer homem fantasiado em festa me deixava inquieto. Os anos passaram e eu cresci rápido demais. A infância acabou ali, naquela esquina onde vi o Homem de Vermelho pela primeira vez de perto. Quando completei 18 anos, já não morava mais na mesma rua, mas ainda estava na cidade. Minha mãe nunca quis ir embora. Dizia que fugir não trazia o Kael de volta, nem mudava o que tinha acontecido. Eu não discutia, só respeitava. Naquele ano, o Natal caiu de novo num período abafado. Dezembro parecia mais pesado do que o normal. A cidade tinha crescido um pouco. Prédios baixos surgiram, o movimento aumentou. Mas certas coisas continuavam iguais. As histórias voltaram a circular. Não de desaparecimentos recentes, mas de lembranças. Crianças que agora eram adultas contando o que tinham visto quando pequenas. Todas falavam da mesma figura. Roupa vermelha, barba falsa, voz calma, presente na mão. Na semana que antecedeu o Natal, ouvi no trabalho que uma criança tinha quase entrado num carro estranho, mas foi puxada pelo pai a tempo. Ninguém confirmou oficialmente. A polícia disse que era boato, mas o clima mudou na hora. Eu senti aquele peso antigo voltar para o peito. Era como se algo tivesse sido despertado. Na véspera, eu não consegui ficar em casa. Disse para minha mãe que ia dar uma volta, esfriar a cabeça. Ela não gostou, mas não insistiu. Eu já não era criança. Saí quando o céu começava a escurecer, com aquele tom laranja sujo que antecede a noite. Andei sem rumo fixo, só observando. As ruas estavam mais vazias do que deveriam para aquela data. Luzes acesas, mas pouca gente do lado de fora. Foi perto de uma área mais afastada, não deserta, mas menos movimentada, que vi o furgão de novo. Preto. Mesmo modelo antigo. Estacionado meio torto, como quem parou rápido demais. Meu corpo reagiu antes da cabeça. O coração disparou. A boca secou. Fiquei parado atrás de um muro baixo observando. A porta lateral estava fechada. Não vi ninguém por alguns minutos. Pensei em ir embora, chamar alguém, mas algo me prendeu ali. Talvez fosse raiva, talvez culpa por não ter feito mais anos atrás. Então, a porta abriu. Ele saiu devagar, ajustando a barba branca. A fantasia estava mais gasta, mas ainda convincente à distância. Olhou para os lados com cuidado. Não parecia apressado, parecia confortável, como quem já tinha feito aquilo muitas vezes. Meu estômago revirou quando percebi que ele segurava uma caixa média embrulhada com papel colorido barato. Nesse momento, ouvi uma voz infantil mais à frente. Uma criança conversando com alguém. Não consegui ver de onde vinha. O homem virou na direção do som e começou a andar. Eu pensei no Kael. Pensei na mãe dele. Pensei em todas as vezes que aquele homem tinha entrado e saído da cidade sem ninguém impedir. Peguei o celular com a mão tremendo e liguei para a polícia. Falei baixo, rápido, tentando explicar onde estava, o que via. Do outro lado, pediram calma, disseram que uma viatura estava a caminho. Eu sabia que podia não dar tempo. Segui o homem à distância, escondido entre carros e muros. Vi quando ele parou perto de um menino pequeno, talvez 6 ou 7 anos. Ajoelhou, falou algo, estendeu o presente. O menino olhou para trás, inseguro. Foi aí que o homem me viu. Não foi surpresa no rosto dele. Foi reconhecimento. Os olhos estreitaram por um segundo. Ele levantou rápido, segurou o braço da criança com força e começou a puxar. O menino gritou. Um grito curto, desesperado. Eu corri. Não pensei. Só corri e gritei junto, chamando atenção. O homem largou o presente e tentou arrastar o menino de novo, mas já tinha gente saindo das casas. Portões abrindo, vozes. Ele soltou a criança e correu para o furgão. Eu cheguei perto o suficiente para ver o rosto dele sem a barba direito. Não era velho, não era jovem, era alguém comum. E isso era o mais assustador. Ele entrou no veículo e tentou arrancar, mas um carro atravessou na frente. Outro parou atrás. A rua se encheu rápido. Alguém quebrou o vidro lateral. A polícia chegou quase junto. Sirene alta, luz cortando a noite. Ele foi tirado do furgão algemado.
ainda com parte da fantasia rasgada. Gritava que aquilo era tradição, que as crianças gostavam, que ele só queria fazer o Natal delas melhor. Ninguém respondeu. Dentro do furgão, encontraram caixas vazias, cordas, fita, restos de embalagens e coisas piores que não vou descrever. Nos dias seguintes, a cidade inteira soube de tudo. Confissões vieram. Ele falava demais. Contava como escolhia a cidade, como aproveitava o movimento, como ninguém desconfiava de um Papai Noel. Disse que fazia isso havia décadas, que mudava de lugar quando precisava, que tinha voltado porque achou que o tempo tinha feito as pessoas esquecerem. Os corpos de algumas crianças nunca foram encontrados, o do Kael também não. Mas a verdade veio à tona. O ciclo foi quebrado. Eu não senti alívio imediato. O que senti foi cansaço. Como se uma parte de mim estivesse esperando por aquele momento desde a infância, sem saber. Só depois, muito depois, veio a noção de que algumas respostas chegam tarde demais para devolver o que foi levado. Hoje, adulto, longe daquela cidade, eu ainda odeio o Natal. Não pelas luzes ou pelas músicas, mas pela lembrança do quanto algo simples pode ser usado como arma. Às vezes, quando vejo um Papai Noel na rua, meu corpo ainda reage, porque eu sei que o pior tipo de monstro é aquele que se disfarça de algo que todo mundo confia. E esse, infelizmente, era real.